Olá, você que está aí do outro lado da telinha acompanhando o canal O Mundo da História. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o governo de Fernando Henrique Cardoso, mais conhecido como FHC, o homem das privatizações, né? Ele vai vencer a eleição de 94 contra o seu adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai perder mais uma vez, não é? Já tinha perdido contra Collor e agora perdeu contra o Fernando Henrique, que toma posse em 95, com a campanha de manutenção da moeda que ele participou na elaboração no governo de Itamar Franco, não é, que é o real. Então ele prometia essa estabilidade aí para a economia, né? E assim, dentro desse seu governo, ele tinha uma visão não interventora como o governo de Vargas, não é? E sim um Estado mínimo, ou seja, o Estado só passaria a intervir na saúde, na educação, na segurança e no saneamento básico. As outras instituições, como siderúrgica, metalúrgica, isso aí poderia ficar na mão de empresários, como também telecomunicação e meio de transporte. Para ele não era necessário o Estado participar desses setores. Sendo assim, entre o ano de 96 e 2002, acredita-se que Fernando Collor, Itamar Franco e FHC tenham conseguido arrecadar 30 bilhões com vendas de empresas estatais, as quais ele falava que uma empresa estatal é um canto propício para a corrupção, pois ela vai precisar de muitos cabos eleitorais, né? E com isso foi o Vale do Rio Doce, que era uma das maiores empresas de mineração do mundo, foi vendida nesse momento também aí. A empresa siderúrgica de Volta Redonda também vai cair nos leilões e será arrematada, não é? E com isso vão gerar muitos debates entre universitários, escolas, políticos, sobre se isso era correto privatizar ou não. Um lado positivo falava sobre com o dinheiro arrecadado e diminuiria o déficit público, que diminuiria a carga tributária também dos impostos. Já uma corrente contrária dizia que esse dinheiro não estaria sendo usado para diminuir o déficit público. Ainda falando sobre o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, no ano de 97, ele vai conseguir uma emenda constitucional para ser reeleito, pois até então não se tinha reeleição para nosso sistema presidenciário. O sistema era de 5 anos sem reeleição. Agora com isso, com essa emenda de 97, prefeitos, governadores e presidentes passarão a ser reeleitos. No ano de 98 vai ocorrer novas eleições. E agora, como prevê a lei da reeleição, então ele pode sair candidato para disputar mais uma vez a eleição, a qual o seu adversário principal vai ser novamente o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, a qual ele vai vencer pela segunda vez com a margem de 55% dos votos. No seu segundo mandato, ele continua a política neoliberal de privatização e aumento dos juros. Muitas empresas aqui vão fechar, com isso gerando uma crise muito grande e um desemprego. Então, a oposição vai cada vez mais engrossar contra o governo de Fernando Henrique, fazendo com que partidos contrários a ele, como PT, PCdoB, não é? E até alguns grupos como o dos Sem Terras façam diversas campanhas contra seu governo. No seu governo também a gente vai perceber algumas melhorias, como na educação, que vai diminuir o número de analfabetos e crianças fora da escola. A gente também vai ver uma melhoria no sistema de saúde e no sistema de saneamento básico também vai ter os avanços. Mas no final do seu governo vai ser marcado também pela crise energética. Vai ser um período de muita estiagem, gerando uma crise no setor de hidroelétrica. Então muitas charges nesse momento vão ser criadas a respeito do governo de Fernando Henrique Cardoso. Vale também lembrar que no tocante ao controle dos gastos públicos, uma importante iniciativa do governo de FHC foi a aprovação no ano de 2000 da Lei da Responsabilidade Fiscal.
Essa lei proíbe o administrador público, prefeito, governador ou presidente, de gastar mais do que o arrecadado. O desrespeito a essa lei prevê graves punições. Punições que vão de prisão a multa ou infrações. Na educação ocorreu um grande aumento do número de crianças na escola. Em 94, a porcentagem das crianças de 7 a 14 anos fora da sala era de 12%. Em 2012, passou a ser 3%. A taxa de analfabetos entre os brasileiros com mais de 10 anos de idade, que era de 15% em 95, caiu para 11% em 2001. Foi aprovada também a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, em 1996, que introduziu importante mudança no sistema educacional brasileiro, de modo a elevar sua qualidade. Na saúde, o programa de combate à AIDS, adotado pelo governo, tornou-se referência no mundo. O índice de mortalidade infantil caiu significativamente em 94, era de 34,4 mortes por um número de 1.000 nascidos. Em 2001 passou para 28,6 mortos no número de 1.000 nascidos. No campo social, o total de famílias sem terra assentadas em 94 era de 218 mil. Ao final de 8 anos de governo de FHC, tinha subido para 68 mil. E aí foi um breve comentário sobre esse governo aí do Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Espero que você aí continue fomentando seus conhecimentos, tá ok? Para ampliar, tá? Até a próxima aula.